Olá! Você tem curiosidades a respeito de Jesus? Eu tenho muitas curiosidades. Por mais que a gente lê na palavra de Deus, a gente não tem todas as respostas a respeito de Jesus. Mas as muitas coisas que estão na palavra de Deus, tem muita gente que não conhece. Tem muita coisa importante a respeito do homem Jesus que nós precisamos saber. Isso para comprovar que realmente ele era homem nascido de mulher. Jesus passou por tudo o que nós passamos. Passou por tribulações, passou por dificuldades. E segundo o médico Lucas, no seu capítulo 22, no versículo 28, Jesus também passou por tentações. Então, tudo que um homem normal, tudo que uma pessoa carnal pode passar na face da terra, ele passou. E o importante para nós nisso tudo é que no final ele diz: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E ele venceu como homem, não como Cristo, como filho do Deus vivo, mas como homem nascido de mulher, para mostrar para mim e para você que é possível sim. Eu tenho condições de lutar contra o pecado, eu tenho condições de lutar contra as tentações. Eu é que sou responsável pelo sim e pelo não que eu dou na minha vida. Jesus provou isso. E Paulo chega a dizer: olha, me imitem, porque eu imito Jesus. E Jesus chegou a dizer também: sede santo, porque eu sou santo. Então eu preciso buscar a santidade todos os dias. E se eu não consigo imitar Jesus, que eu imita Paulo, o apóstolo Paulo. Então vamos para as nossas perguntas. São 18 perguntas e 18 respostas, lógico, de coisas que talvez alguma delas você não conheça. E é importante para nós cristãos conhecermos. Mas se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. E também ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo. Olha, tem muito vídeo interessante aqui. Tem muitos assuntos muito legais. E eu vou gostar muito de você assistir, porque você pode ter um comentário de talvez diferente, ou até que faltou no vídeo, e me ajudar. Como nesse vídeo hoje. Deixe o seu comentário também. Vai enriquecer muito o conhecimento que você tem, para todos olharem, verem o que você escreveu, ouvirem o vídeo, verem o vídeo. Vai ser muito legal a gente poder confraternizar e falar desse assunto tão importante para nós cristãos, que é a vida de Jesus. Então, por favor, deixe o seu comentário. E também compartilhe nas suas redes sociais. É bom que muitas outras pessoas também vejam, ouçam, entendam ainda mais a respeito de Jesus. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Onde Jesus morava quando criança e quando adulto? E com quem? Jesus nasceu em Belém, Mateus 2, versículo 1, e morou quando criança com os pais no Egito, Mateus 2, versículos de 13 a 15. Depois foi para Nazaré, Mateus 2, de 19 a 23, e Lucas 4, versículo 16. Quando adulto, morou em Cafarnaum, Mateus 4, versículo 13, e Marcos 2, versículo 1. Quem sustentava Jesus quando adulto? As mulheres convertidas o serviam com seus bens. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Como, onde e com quem Jesus se alimentava? Normalmente com os discípulos e com as pessoas que o convidavam. Em sua própria casa, Mateus 9, versículos 10 e 11, com publicanos e pecadores. Com os discípulos, Lucas 22, de 8 a 13, por ocasião da Páscoa. Na casa de Zaqueu, onde ele mesmo se convidou, Lucas 19, versículos 5 e 6, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lucas 10, versículo 38, na casa de Levi, que lhe ofereceu um grande banquete, Lucas 5, 27 a 29, na casa de Simão, o fariseu, Lucas 7, versículo 36. Muitas vezes Jesus mal conseguia comer, por causa da multidão que sempre solicitava alguma coisa. Marcos 3, versículo 20, 6, versículos 31 e 32. Como Jesus tratava seus pais e como era visto pelas pessoas?
era submisso a eles, e todos gostavam dele e o admiravam. Lucas 2, versículos 40 e versículos 47 a 52. O que Jesus teve que fazer para começar seu ministério e que idade tinha? Antes de começar seu ministério, Jesus se batizou nas águas, no Espírito Santo e com fogo, e jejuou 40 dias no deserto. Lucas capítulo 3, versículos de 21 a 23, Mateus 3, versículo 13 e Mateus 4, versículos 1 e 2. Sua idade quando começou era de mais ou menos 30 anos. Lucas 3, versículo 23. Como ele tratava as pessoas em geral? Sempre as recebia compadecendo-se delas. Ensinava, confortava e curava. Elogiava as pessoas que tinham fé nele, conforme Lucas capítulo 7, versículos 9, versículos 13 e versículos 21. Perdoava seus pecados. Lucas 7, de 44 a 50. Dava atenção aos excluídos. Exemplo, mulheres e samaritanos eram excluídos pelos judeus. João 4, versículos de 7 a 9. Respondia com sabedoria e autoridade aos que o contradiziam. João 5, versículos de 39 a 47. Como ele tratava as crianças? Jesus as tratava bem, pegava no colo e as abençoava, mostrando a importância que tinham no reino de Deus. Marcos 10, versículos de 13 a 16. Como ele tratava os discípulos? Como um pai e amigo. João 15, 15. Dava palavras de ânimo. Lucas 5, de 8 a 10. Marcos 6, versículos 50 e 51. João 14, versículo 1 e versículo 27. Ensinava coisas a eles que não dizia à multidão. Lucas 6, 20. Mateus 5, versículos 1 e 2. Mateus 11, versículo 1. Mateus 4, versículos de 10 a 12. Às vezes Jesus revelava-lhes coisas sobre si mesmo que não dizia a mais ninguém. Mateus 17, versículo 1 e versículo 9. Jesus preocupava com a saúde deles e procurava estar com eles a sós. Marcos 3, versículos de 7 a 9. Marcos 6, versículos 30 até 32 e o 45. Mateus 8, versículo 18. Repartia com eles sua preocupação pelas outras pessoas. Mateus 15, 32. Quem era a família de Jesus? Sua mãe Maria, 4 irmãos e várias irmãs. Mateus 13, 55 e 56. Marcos 6, versículo 3. José, o pai que o adotou e criou como filho. Lucas 3, versículo 23. Isabel, parenta de Maria, portanto também parente de Jesus. Mas a Bíblia não diz o grau de parentesco. Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, mulher de Zebedeu, foram tios de Jesus. João 19, versículo 25, Mateus 27, versículo 56, Marcos 15, versículo 40, sendo então que os filhos deste casal, Tiago e João, eram primos de Jesus. Marcos 3, versículo 17, os mesmos que eram seus discípulos. A família de Jesus cria no que ele pregava? A sua mãe, sim. João 2, de 1 a 5. Os demais, no início, não creram. João 7, versículos de 3 a 5. Marcos 3, versículos 20 e 21. Jesus trabalhava antes de começar seu ministério? Sim, como carpinteiro. Conforme o costume daquele tempo, os pais ensinavam sua profissão aos filhos. Então Jesus exercia o mesmo ofício de José, seu pai adotivo, por mais ou menos 18 anos, dos 13, quando o menino era considerado adulto, até os 30 anos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Como ele agia quando realizava os milagres? Era discreto e pedia às pessoas que não contassem o que ele tinha feito. Mateus 8, versículos 3 e 4, Mateus 9, versículo 27. Jesus não procurava aparecer, nem chamar atenção por 2 motivos. Para se cumprir a escritura a respeito dele, Mateus 12, de 15 a 21, e para que o povo não o impedisse de ir a todos os lugares onde tinha que proclamar o evangelho. Lucas 4, versículos 42 e 43. Como as pessoas reagiam
diante dos milagres dele. Alguns glorificavam a Deus. Exemplo, o cego de Jericó. Lucas 18, de 41 a 43. Outros se mostravam ingratos. Exemplo, os 10 leprosos. Lucas 17, de 12 a 18. Outros não acreditavam que fosse um milagre. Exemplo, os fariseus, quando Jesus curou o cego de nascença. João 9, versículos de 1 a 3, versículo 6, versículo 7, 15 e 16, o versículo 18 e também de 24 a 28. Outros o serviam. Mateus 8, 14 e 15. Ficavam admirados e maravilhados. Lucas 4, versículo 36. Mateus 8, versículos 26 e 27 e Lucas 4, versículo 32. Procuravam tocá-lo. Lucas 6, versículo 19. Ficavam atônitos, desnorteados. Lucas 5, versículo 26. Outros ficavam com medo e dominados de terror. Lucas 8, versículos de 35 a 37. Ficavam enfurecidos. Lucas 6, de versículos 7 a 11. Os principais sacerdotes e fariseus queriam matá-lo. João 11, versículos 47, 48 e 53. Os sacerdotes queriam matar até Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. João 12, versículos 10 e 11. Quem eram os amigos e os inimigos de Jesus? Amigos dos discípulos, João 15, 15. Maria, Marta e Lázaro. João, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Jesus tinha 3 amigos mais chegados. Eram Pedro, Tiago e João. Mateus 17, dos versículos 1 a versículos 9. Marcos 5, versículo 37. Marcos 14, versículo 33 e 34. E Mateus 20, 20 até 24. Eles eram bem ousados com Jesus, em termos de intimidade no relacionamento. Marcos 10, dos versículos 35 a 41, Mateus 14, de 25 a 32. Os inimigos. Os judeus religiosos, João 5, versículos de 15 a 18, João 7, versículo 1. Os principais líderes religiosos, sacerdotes e escribas. Lucas, capítulo 19, versículo 47. Jesus se irritava com alguém, por quê? Com os escribas e fariseus, porque eram hipócritas, aqueles que conheciam a lei de Deus, mas não a praticavam e criticavam os outros. Mateus 23, versículo 13, e de 29 a 33. Com os vendedores do templo, porque estavam explorando o povo que ia adorar a Deus com seus sacrifícios. Os sacerdotes não aceitavam os animais que o povo trazia para sacrificar e mandavam que comprassem com os vendedores dali, que cobravam muito mais. Também o povo era obrigado a trocar o dinheiro que trazia como oferta por outra moeda, e também eram explorados nisso. Jesus se irritou profundamente com isso. Jesus fez um chicote de cordas e saiu atrás dos vendedores e cambistas, expulsando homens e animais, virando mesas e derramando o dinheiro dos cambistas pelo chão. Imagine isso. Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 18, João capítulo 2, versículos de 14 a 16. Jesus mostrava suas emoções quando? Comoveu-se e chorou vendo o sofrimento de Maria e dos judeus quando Lázaro morreu. João 11, versículos 33 a 38. Condoeu-se com o homem da mão ressequida, indignou-se com os fariseus, por causa de seus corações endurecidos. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 5. Teve compaixão das multidões que o seguiam. Mateus 9, versículo 36. Sentiu pavor, angústia e profunda tristeza quando estava prestes a ser preso. Marcos 14, versículos de 33 a 35. Ficou decepcionado com Pedro por dormir na hora em que Jesus precisava dele. Marcos capítulo 14, versículos 37 e 41. Se compadeceu de uma viúva durante enterro do filho dela. Lucas capítulo 7, versículos 12 e 13. Chorou por causa da incredulidade de Jerusalém. Lucas 19, versículos de 41 a 44. Se compadeceu profundamente com um leproso. Marcos 1, versículos 40 e 41. Admirou-se da incredulidade dos nazarenos e da fé de um centurião, chefe de 100 soldados. Mateus 6, de 1 a 6.
Mateus 8, versículo 10. Teve compaixão da multidão que estava com ele. Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 3. Exultou, isto é, encheu-se de muita alegria. Lucas 10, versículos de 21 a 24. Onde Jesus costumava ensinar? Por toda a parte. Atos 10, versículo 38. No templo, Lucas 20, versículo 1. Nas cidades, Mateus 11, versículo 1 e Lucas 8, versículo 1. Nas sinagogas, Mateus 4, versículo 23. Na terra da Judéia, João capítulo 3, versículo 22 e João capítulo 4, versículo 1 e 2. No monte, Mateus 5, versículo 1. No barco, Lucas 5, versículo 3. À beira do mar, Mateus 4, versículo 1. Como Jesus agia em relação à expulsão de demônios? Ele não deixava que os demônios falassem. Lucas 4, versículo 33 a 35 e o versículo 41. Marcos capítulo 3, versículos 11 e versículos 12. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ter te ajudado de alguma forma. E não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de deixar o seu like. O like vai ajudar muito o nosso canal a crescer. E de compartilhar. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.